tudo bom? Vamos agora para a aula número 3 de Matemática Financeira. Na segunda aula, nós conhecemos o tempo, a taxa de juros, ou taxa de desconto, e a importante relação entre tempo e taxa. Essa importante relação diz que tempo e taxa devem estar na mesma unidade. Na aula 3, a gente vai falar sobre capital, montante, anuidades ou prestações, e também vamos falar sobre juros e desconto e também sobre uma relação importante entre estas grandezas. Toda vez que a gente falar em capital, montante, juros ou desconto, toda vez que a gente falar em anuidades, nós estamos falando em dinheiro. Sim, capital é dinheiro, montante é um dinheiro, juros, desconto representam dinheiro, anuidades também. Então, estes personagens de hoje da matemática financeira querem dizer ou significam que nós finalmente estamos lidando com dinheiro. O primeiro é o capital. Conceitualmente falando, o capital, que é representado em geral pela letra C maiúscula, o capital é um dinheiro inicial, um valor inicial sobre o qual os juros, os prazos, amortizações serão aplicados. Esse capital, ele pode ser conhecido também como valor atual, como valor presente ou o capital inicial. Ele corresponde ao dinheiro na data zero do fluxo de caixa, ou seja, no instante presente. É o dinheiro que eu tenho na mão, é o dinheiro que eu tenho comigo. Essa simbologia do capital como dinheiro na mão, apesar de que existem algumas observações, porque hoje você tem os cheques que você vai ao banco e já saca na hora, ou mesmo você tem o cartão de débito, onde o valor é debitado automaticamente na sua conta, mas a gente deve imaginar então o capital como um dinheiro na mão, um valor que eu tenho para aplicação, para gasto imediato. Exemplo, um valor imediato, um dinheiro na mão. Eu preciso pegar um ônibus, eu vou pagar ali com o dinheiro, a passagem, dinheiro na mão, à vista. Eu quero comer um McDonald's, eu vou lá e vou pagar à vista, dinheiro na mão. Eu não posso ir, por exemplo, no ônibus e pagar com o meu cartão de crédito, com um valor que eles não vão receber na hora. Na verdade, eles recebem até antes, porque quando a gente carrega aqueles cartões das linhas intermunicipais e municipais, por exemplo, de Belo Horizonte, a gente está pagando até antes. Aqui a gente está falando de um dinheiro na mão, um dinheiro que a gente tem para aplicação imediata. Eu não posso ir ao banco e aplicar um dinheiro na caderneta de poupança que eu não tenho. Eu tenho que ter esse dinheiro à minha disposição. Então, é um valor para uso imediato. Este é o capital inicial de uma empresa. Eu estou abrindo a empresa agora, estou colocando nela um dinheiro que eu tenho. Bom, já o montante, que também quer dizer dinheiro, e é muitas vezes representado pela letra M maiúscula, ele também pode ser chamado de valor futuro, um valor que eu não tenho na mão. Ele é simplesmente, o montante é a soma de um capital com os seus juros. Ah, mas esses juros são para mim ou são para o outro? Se eu for o dono do capital e estiver investindo esse dinheiro, lá na frente o montante vai ser meu. Quando eu receber, eu vou receber o meu capital mais os juros. Agora, se eu estiver pegando emprestado um dinheiro no banco, o montante vai ser deles. Eu vou pegar o dinheiro agora, usar, investir, ver o que eu vou fazer, e na hora de pagar ao banco, eu vou pagar o capital mais os juros, ou seja, um montante, ok? É um valor que é meu, se eu for o dono desse capital, com os juros, é um valor meu, mas que eu não posso fazer uso dele de forma imediata. Então o montante, ele pode me pertencer, eu tenho um valor futuro a receber, mas eu não tenho como ir no McDonald's,
pagar a passagem de ônibus com dinheiro que eu não tenho ali para uso imediato, ok? Na verdade, para que a gente possa fazer essa diferenciação, a gente tem que considerar que o montante é um valor não líquido, ou seja, é um valor que eu não tenho como pegar agora e fazer um uso imediato, e fazer um gasto imediato. Seria um dinheiro investido, que eu vou receber lá na frente, provavelmente com os juros. Já as anuidades, né, o valor do pagamento periódico em inglês, nós vamos chamar aqui as anuidades de PMT, né, usar esse termo em inglês, é o valor de uma parcela que pode ser adicionado ou subtraído de um determinado montante a cada período. Essas séries de pagamento, que também são chamadas de renda certa, anuidades, são nomes, né, que a gente utiliza, as prestações, para essa série finita ou infinita de pagamentos, chamados de termos de uma anuidade. Só um detalhe importante, que anuidades não quer dizer que sejam períodos de um ano. Anuidades são partes de um fluxo de caixa. Estas operações de prestações de anuidades hoje são uma das mais comuns que a gente tem no mercado. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma compra pela internet ou na loja pessoalmente, o próprio vendedor, o próprio comerciante incentiva, procura o financiamento, procura com que você, além de comprar o bem, você pague dividido. Mas por quê? Porque quando você compra à vista, você vai pagar um valor X. Quando você está comprando a prestação, você vai pagar aquele valor X, dividido em várias partes, mas vai pagar também juros em cada prestação ou no montante final, vai depender da forma de financiamento que você vai utilizar. Então, para o comerciante, quando ele faz uma venda a prazo, ele está ganhando não apenas com a retirada do produto do seu estoque, com a venda do produto, mas ele está ganhando também uma pequena parcela com os juros. Dizem que muito, mas muito da dívida geral que é falada da população vem por causa justamente dessa facilidade de financiamento. Se você tiver crédito na praça, você sai de casa agora, vai numa concessionária, compra uma moto sem levar nenhum centavo. Você vai num shopping ou numa loja, compra uma televisão sem gastar, sem ter ali no momento nenhum centavo. Opa, mas e aquela promoção? Geladeira R$1.000 ou 12 parcelas de R$100? Ora, R$1.000 à vista ou 12 parcelas de R$100. Ela vai estar me custando R$1.200. Ela vai estar me custando 20% a mais. Mas veja bem, então eu não devo fazer um financiamento? Isso depende do caso. Se você precisa daquele bem, vamos dizer, se é um bem um bem durável, né? Uma televisão vai durar 5, 6, 7 anos e você financiou ela em 12 parcelas, tudo bem, você está pagando aos poucos, está pagando juros, o ideal é não pagar juros, né? O ideal é receber juros, o ideal não é pagar juros. Mas, se você precisa daquele bem, se ele vai de repente te gerar algum tipo de satisfação ou até lucratividade, imagina o caso de uma pizzaria que precisa comprar um forno que vai aumentar a produção, ele vai lá e vai comprar a prestação. E aí vai pagar juros, mas esses juros estão sendo úteis para ele, ok? Aqui a gente tem um exemplo de um fluxo de caixa justamente daquele caso que eu disse. Você tem um valor presente, um capital. Eu vou lá na loja comprar uma geladeira de R$1.000. Na verdade, eu estou levando a geladeira, mas é como se eles estivessem me emprestando R$1.000 para que eu comprasse a geladeira. E eu vou pagar, né? Então no primeiro momento eu recebo os R$1.000 para comprar a geladeira e depois eu vou pagar as prestações até a 12ª, como é o caso desse exemplo aqui.
Bom, agora vamos falar sobre juros e descontos. Os juros, chamados de J, são os valores pagos ou recebidos pelo aluguel do capital, né? Ou seja, quem possui o dinheiro empresta para quem precisa, mediante pagamento de uma remuneração, que é esses juros. Se eu tenho dinheiro sobrando, eu posso sim fazer uma transação financeira a modo de disponibilizar esse dinheiro para outra pessoa. E para isso eu vou ser remunerado. Agora, se eu não tenho dinheiro e preciso do dinheiro, eu vou ter que pagar para ter esse dinheiro, a não ser que seja um parente, ninguém vai me emprestar de graça. Sempre vai ter os juros, a remuneração pelo capital. Nós temos que trabalhar sempre para que nós sejamos superavitários, né? Nós sejamos assim, pessoas que têm um dinheiro de sobra e não podemos trabalhar para ser deficitários, ou seja, a gente está sempre precisando de pegar algum dinheiro. Nós temos que trabalhar de uma forma positiva. Para isso, a anotação de gastos, de receitas é muito importante. Controlar o valor que você ganha. Pagando menos juros ou não pagando os juros, o nosso dinheiro vai render mais. E quem sabe até receber juros, hein? Imagina, o seu dinheiro trabalhar por você. Você vai lá na caderneta de poupança, deposita um valor, no final do mês tem um valor e mais um pouquinho. É bem interessante. As operações de desconto já são um pouquinho diferentes. Elas são muito comuns nos dias de hoje. Quando a gente vai numa loja comprar um tênis, um sapato, uma roupa, e às vezes o vendedor diz pra gente, você vai pagar no débito ou no crédito? Quando a gente fala que vai pagar no débito, o dinheiro sai automaticamente da nossa conta e vai para a conta do estabelecimento. É uma transação imediata. Mas quando a gente fala em crédito, nós estamos ganhando um prazo para fazer o pagamento. Então, a data de vencimento, né, o dia que eu tenho que ir lá no banco para pagar o meu cartão de crédito é 20. Todo dia 20. Se eu fizer uma compra ali por volta do dia 15, alguns cartões até dia 10, eu só vou pagar aquela compra no dia 20 do outro mês. E se o comerciante precisar de dinheiro? Ele precisa descontar, ele precisa fazer ali um valor líquido com aquelas compras que ele fez, com aquelas vendas que ele fez a prazo. Então, para você, tá bem legal. Eu vi ali um tênis de R$200, comprei, o meu cartão de crédito estava numa data boa, né, que eu tinha um prazo muito longo para pagar, e lá no dia 20 do outro mês, eu vou pagar os R$200. Mas o comerciante precisa do dinheiro rápido para poder comprar outro tênis, né, ali no estoque pelo preço de custo, para poder colocar para vender. Nestes casos, o comerciante, muitas vezes, até de forma automática, né, o cartão de crédito oferece isso de forma automática, ele pode descontar aquele valor. Então, ao invés dele receber R$200 no dia 20 do outro mês, ele de repente recebe 190 imediato. Essa diferença aí de 5%, né, essa diferença de R$10, ela é o valor do desconto. Ué, mas aí o comerciante está levando prejuízo, ele vendeu por 200, vai receber 190? Ora, se ele precisa refazer o estoque agora, se para ele é válido pagar esse valor de desconto, beleza. Agora, o ideal sempre é você não pagar juros, ok? Bom, existe uma relação bem interessante aqui que a gente tem que falar entre esse valor presente, que é o capital, tá? Valor presente, PV, capital, e valor futuro, que é o montante. Aqui são formas diferentes de você mencionar a mesma coisa, que é a seguinte. Na primeira situação, na seta verde, né, do valor presente, você tem um valor que você investe e lá na frente você vai receber um valor futuro, você vai receber um montante. Mas por que o meu valor aumentou? Porque eu ganhei juros.
caso contrário, eu tenho um valor futuro, no caso da seta vermelha, eu tenho um montante, eu tenho uma duplicata, eu tenho uma venda de cartão de crédito, um cheque pré-datado, que oficialmente nem existe, né? Para receber, mas eu preciso do dinheiro agora. Aí eu vou no banco, na operadora de cartão, existem agiotas, né? Factories, né? Empresas especializadas nisso, que não são agiotas, né, porque elas são oficiais, mas existem os agiotas, e você vai pagar um valor de desconto e vai sair de lá com o dinheiro na hora. No caso do banco, muitas vezes esses documentos são enviados até de forma digital, e aí você pega o dinheiro imediatamente. Por que não, na hora da venda, incluir esse valor de juros no pagamento do seu cliente? Muitas vezes a gente está pagando ali um valor que já está com juros embutido, aquele desconto que você pede, mas se eu pagar à vista eu tenho um desconto, aí sai aquele desconto para você. Ora, é porque tinha juros embutido ali. É claro que o comerciante vai fazendo ali os seus negócios de acordo com as necessidades, né? A intenção de todos, é claro, é sempre atender bem o cliente, fazer com que a sua empresa te dê lucratividade, te possibilite realizar ali os sonhos, né? Nenhum comerciante vai querer ou vai poder trabalhar tendo prejuízo o tempo todo. A gente tem que entender que a economia movimenta justamente através dessas transações, ao pagamento de juros, ao recebimento de juros. Alguns negócios a gente considera que são negócios interessantes, nós nos damos bem, outros não, a gente já não se dá bem, enfim, essa é a questão. O capital terá sempre um valor menor do que o montante. Pensa comigo, se eu tenho aqui um capital e aqui em cima um montante, entre eles há os juros. Os juros é positivo. Pelo outro lado, se eu tenho aqui uma duplicata para receber e tive que fazer uma operação de desconto para pegar um valor aqui agora, também o meu valor presente, o meu capital, vai ser menor do que o montante. Existem muitos exercícios por aí que só de você saber que o montante é sempre maior do que o capital, você já acerta sem ter que fazer conta nenhuma. É só verificar ali, poxa, essas respostas aqui estão com um montante menor do que o capital? Não, isso não existe. Eu vou marcar essa alternativa. Ela é a única em que o capital é menor do que o montante. E aí, a gente precisa ter uma noção, precisa estudar, precisa verificar com bastante atenção esse detalhe aqui. Uma vez que as nossas contas, né, as nossas transações financeiras, da nossa matemática financeira, a partir de daqui a pouco, vão começar a realmente envolver exercícios e operações. Veja, o capital mais os juros, ou um valor de desconto, é igual ao montante. Eu vou pegar o meu capital, incluir juros nele aqui e vou ter um montante lá na frente. Eu vou pegar R$1.000, colocar na caderneta de poupança, ganhar R$4 e no final do mês eu tenho R$1.004. Ok. Agora, se eu pegar esse montante e tirar dele o suco, tirar dele os juros ou desconto, o que vai sobrar para mim ali embaixo é o capital. Então eu tenho aqui R$1.004, tirei, suguei dele os juros, que são 4. Olha o meu capital aqui, R$1.000. E finalmente a terceira relação, porque elas são óbvias, né? A partir do momento que a gente tem aquele desenho do capital, dos juros e do montante, a relação entre essas três grandezas, ela envolve uma matemática básica. Se eu pegar o meu montante e subtrair dele o meu capital, vai sobrar o suco, vai sobrar os juros ou o desconto. Muito importante fixar bem, né, esse desenho para entender essa relação entre capital, montante, juros, desconto. Bem, desconto. Bem, é isso. Nessa aula a gente verificou vários personagens relacionados a dinheiro, né? Capital, montante, anuidades, juros, desconto. O nosso processo de apresentação da matemática financeira encerra por aqui.
No próximo encontro, nós vamos começar a trabalhar com fórmulas, com problemas que envolvam juros simples. Nessas situações, a gente vai ter um capital, vai investir esse dinheiro e lá na frente receber um montante. Ok? Estou deixando um link com alguns exercícios para que a gente possa aprimorar, para que a gente possa revisar os conceitos e ir avançando na matéria. Qualquer dúvida, sempre à disposição. Muito obrigado.